Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bíblia e Companhia. Sempre em muita boa companhia. Eu estou aqui, na sua, que na horinha do programa liga a TV e se prepara para assistir o Bíblia e Companhia. Aqui a gente fala da palavra de Deus e o que ela quer nos ensinar. Deus fala conosco através da sua palavra. E hoje nós temos uma mensagem muito linda que fala de salvação. Deixa eu ver. Já tá na hora. Tá na hora da nossa história. É hora da história! A história de hoje se encontra no livro de Lucas, Lucas 15. Lá nós encontramos a história do pastor que perdeu a ovelha e foi atrás dela. Sim, já vimos essa história aqui no Bíblia. E encontramos também a história de uma mulher. A Bíblia diz que ela tinha 10 dracmas, 10 moedas. Com certeza, isso era algo muito precioso para essa mulher. E ela devia cuidar muito disso. Por quê? Porque essas 10 moedas que ela guardava aqui dentro eram de prata e valiam muito dinheiro. E vamos dar uma olhadinha nessas moedas? Com licença! Olha, aqui estão as 10 moedas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As 10 moedas estão aqui. Mais um dia, quando essa mulher foi olhar o seu pequeno tesouro, porque essas moedas é como se fosse um tesouro, valia muito dinheiro. Aconteceu algo surpreendente. Quando ela foi contar as suas moedas, ela percebeu que estava faltando uma. Eu não acredito, você tem certeza que está faltando uma moeda? Vamos contar para dar uma ajudinha para ela, vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Realmente está faltando uma moeda. Por isso que ela está assim, triste. Porque cada moeda daquela tinha muito valor. Mas a Bíblia diz que ela não ficou parada. Não, ela tomou uma decisão muito importante. A Bíblia diz que ela acendeu uma lamparina. Algo que iluminava na época. Era como se fosse uma lâmpada. E disse que ela pegou uma vassoura e... Deixa eu pegar a vassoura aqui. Ei, cadê a vassoura? Tá aqui. Pegou uma vassoura e começou a procurar em todos os lugares. Ela ia varrendo e procurando a sua dracma perdida. Com certeza ela foi lá no quarto e começou a varrer. Varreu embaixo da cama, olhou lá atrás dos móveis, atrás das cortinas e foi procurando a sua moeda. Sim, a sua moeda que tem muito valor. Ela também deve ter ido procurar essa moeda em outros cômodos da casa.
procurar. Por quê? Porque é algo precioso. O que você faz quando uma coisa sua que você gosta muito se perde? Hã? Procura, isso mesmo! Procura. E em meio a essa procura, sabe o que aconteceu? Teve um momento em que ela, depois de tanto procurar, achou a sua dracma perdida! Depois de procurar em muitos lugares, ela achou aquela moeda preciosa que havia se perdido. Ufa, que alívio! Ela colocou a sua moeda lá no lugar onde ela guardava. Olha, está aqui a 10ª dracma. E a Bíblia diz que ela chamou as suas amigas e as suas vizinhas e disse: venham se alegrar comigo. Eu estou muito feliz porque a minha dracma que estava perdida foi encontrada. Muito bom! Jesus contou essa parábola para nos ensinar sobre o valor de uma alma para Ele. Ele ama todas as pessoas e Ele quer que todas as pessoas o conheçam. E para Jesus, uma alma, uma pessoa que entrega o seu coração para Ele tem muito valor. Muito valor. E no final dessa história, Jesus disse bem assim, que assim como essa mulher, ela se alegrou, ela chamou as suas amigas, os anjos lá no céu fazem festa quando um pecador se arrepende, quando uma pessoa percebe que ela precisa de Jesus e entrega sua vida para Ele. Nós somos essas dracmas aqui e precisamos entregar nossas vidas para Jesus. Laboratório de Criatividade. Sejam bem-vindos ao nosso Laboratório de Criatividade, onde a gente põe a mão na massa. E a gente faz isso aqui na Oficina do Bíblia e Companhia. Esse lugar muito legal, aonde eu desenvolvo algumas atividades, alguns objetos, brinquedos, e você faz aí na sua casa. Mas não é qualquer atividade, é atividade que a gente aprende com ela. Nessa semana nós estamos falando sobre o quê? Essa mulher, lembra que ela havia perdido a dracma, aquela moeda preciosa que ela tinha? Mas ela encontrou. Lembra quantas dracmas ela tinha? 10, isso mesmo! E você, aonde você põe as coisas que são preciosas para você? Guarde com muito cuidado. Hoje nós vamos fazer um cofrinho. Olha que bonitinho! E nesse cofrinho você vai poder colocar as suas moedas, decorar ele, deixar ele bem legal. Vamos lá? Laboratório de Criatividade. Mão na massa. Vamos lá então, passo a passo. Para fazer esse cofrinho, você vai precisar ter essa parte aqui de baixo. Eu fiz com esse copinho de papel, mas você pode fazer com uma latinha que você tem aí na tua casa, um copo, o que você quiser, tá? O que você quiser aproveitar para fazer esse cofrinho. Pode ser um potinho como esse daqui, tá? Um copinho, o que você tiver aí na sua casa. Dá uma olhada aí, faz uma procura e vê o que você vai usar. Você pode reciclar também alguma coisa. Então, quando você achar esse potinho ou um copo que você vai utilizar, primeira coisa a fazer, essa tampinha aqui. Para fazer essa tampinha, você vai precisar de um pedaço de papel, mas tem que ser um papel durinho, que nem esse daqui. Esse meu aqui é papel cartão.
E o que você vai fazer com o papel cartão? Você vai pegar teu copo, vai colocar aqui em cima, ou a tua latinha, o que você vai transformar em cofrinho aí. Vai segurar esse copo e vai contornar todinho o copo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro contorno aqui por fora, deixando uma bordinha. Pronto, já recortei. Agora eu vou fazer vários cortes, assim, ó. Essa parte é bem importante. Até esse risquinho aqui, eu vou cortando esses triângulos. Vou precisar de vários. E você já vai entender o porquê. Na verdade, eu vou ter que fazer esses triângulos em toda a volta. Vai fazendo. E aqui. Muito bem. Agora, eu vou fazer esse corte aqui, aonde vão entrar as moedas. Vamos lá. Pega uma régua e marca o meio do teu círculo. Deu 7, então o meio é aqui, ó, 3,5. Marca aqui também, 3,5. Então, mais ou menos aqui é o meio. O que você vai fazer? Você vai fazer essa aberturinha aqui. Primeiro a gente vai desenhar, depois a gente vai cortar. Que tamanho? O tamanho que passe a moeda. A maior moeda que a gente tem é de R$1, né? Então, mede aí do tamanho da moeda de R$1. Tem que passar essa moeda de R$1. Tá? Eu vou fazer mais ou menos assim. Não faz com muito espaço aqui no meio, senão a moeda sai fora. Essa daqui não sai, ó. Você só vai poder tirar quando você tiver com ele cheio, daí você vai ter que cortar aqui para tirar as moedas. Ó, aqui está, já fiz o corte. E agora nós vamos tirar essa parte aqui de dentro. Para cortar, você faz assim. Dobra aqui um pouquinho e faz um cortinho assim. Agora você abre, nesse cortinho aqui você consegue colocar a ponta da tesoura e você vem cortando aqui. Aqui está! Como esse lado ficou muito riscado, eu vou colocar ele pra dentro, tá? Então, vou colocar ele aqui. E como é que a gente vai colar essa tampa aqui nesse copo? Primeiro, nós vamos passar cola aqui em cima no copo. Ou na sua latinha, o que você vai usar aí pra fazer seu copo. Seu copo não, seu cofre. Então, passa aqui em toda a circunferência. Vou passar aqui também nesses pedacinhos aqui, ó, que a gente cortou. E daí, você já deixa a fita crepe aí do lado, porque você vai precisar de fita crepe também. Por quê? Porque essa cola, ela demora pra secar. E enquanto ela não seca, a gente põe a fita crepe para ajudar. Então, já vou deixar aqui os pedacinhos de fita crepe que eu vou usar. Já deixa a fita crepe aí pronta. Agora, você vai pegar aqui e vai colocar aqui em cima, acerta e começa a baixar essa partezinha aqui. Vai abaixando todas essas abinhas. Vai abaixando e vai acertando de acordo com a circunferência do copo. Aqui, ó. Lembra que eu falei que ele não ia ficar aqui por causa da cola que não secou? Por isso que nós vamos utilizar a fita crepe. A gente abaixa aqui e vai pondo os pedacinhos de fita crepe. Vou começar com esse pequenininho aqui e prender esses dois assim. Ó.
E vamos fazer isso em toda a circunferência do nosso copo. Pronto! Colamos toda essa tampinha aqui. Para ficar mais firme ainda, agora a gente vai colocar mais fita crepe, tá? Para quê? Para ficar bem preso ali. Agora eu vou pôr a fita crepe um pouquinho mais para baixo aqui, só pegando a pontinha ali, ó. Essa fita crepe eu vou colocar inteira. E agora eu vou acertando aqui, deixando tudo bem redondinho. E pronto! Já está pronta a primeira parte do nosso cofre. Chegou a hora mais legal, a hora de decorar. Aqui em cima eu pus nuvens. Vamos então fazer nuvens. Fiz um contorno assim. Em toda a circunferência. Aqui. Vou fazer aqui também. E agora vamos fazer as nossas nuvens coloridas. Ah, eu não quero fazer nuvem, Tia Mari, eu quero fazer outra coisa. Ok, faz o que você achar legal aí, não tem problema, você que escolhe. O cofre é seu. Vou fazer uma nuvem laranjada agora. Ai, não existe nuvem laranjada, não faz mal. É só pra gente brincar. Ó, essa aqui eu fiz meia nuvem, fiz ela aqui no cantinho. E assim você vai enchendo ele de nuvenzinhas. O seu cofrinho, aqui na tampa. Ah, eu posso decorar antes de colar? Pode, é uma boa ideia também. Antes de você colar aqui, você fazer essa decoração aqui. Também dá. Ó, o amarelo quase nem aparece desse papel. Ah, eu acho que vai ficar legal se eu colocar umas pintinhas azuis. Vamos colocar. Ah, ficou bem legal. Vou colocar Vou colocar laranja também. E assim você vai decorando o seu cofre, tá? Essa aqui a gente decorou a tampa do cofre. Aqui nessa parte aqui eu fiz um desenho e colei. E como que você faz? Você recorta um pedaço de papel do tamanho que você quer. E você faz o teu desenho e daí você vem colando aqui, tá? Esse daqui eu fiz uma casinha, mas esse daqui eu vou fazer diferente. Esse daqui eu vou fazer um jardim. Esse daqui eu vou fazer um jardim. Vamos lá. Então vamos fazer a grama. Vou pintar aqui a parte de baixo da grama. E vou fazer vários cabinhos para colocar as flores. Uns mais baixos, outros mais altos, assim. Agora vamos fazer a flor. Eu não sei fazer flor, é bem facinho fazer flor. Primeiro você faz uma bolinha grande, vou fazer 3 flores laranja, com miolo laranjado. E daí depois você vem fazendo bolinhas pequenas em volta. Como se fossem as pétalas, olha que legal. Cinco pétalas. Opa! Vou fazer uma tulipa aqui. Como é que faz a tulipa? A tulipa se faz assim, ó. E pinta. Vou fazer uma tulipa...
laranjada aqui. E vou fazer uma tulipa rosa aqui. Vou fazer mais uma rosa aqui. Olha que legal que tá ficando. Agora eu vou fazer as folhas. Essas outras folhas eu vou fazer de outra cor, dessa outra planta aqui. Essa outra planta não, essa outra flor. Olha que legal que ficou. Aqui atrás eu vou fazer um solzinho. Vou fazer os raios amarelos. Legal. E aqui no canto eu vou colocar algumas nuvens para combinar com a tampa. Mas aqui eu só vou colocar nuvem azul. Olha que legal que ficou o nosso jardim. E agora a gente vai colar aqui no nosso cofrinho. Passa cola. E põe aqui no seu cofre. Vai demorar um pouquinho para secar, tá bom? Vamos colocar 2 pedacinhos de fita crepe para esse papel ficar grudadinho ali. Porque se a gente não colocar, ele fica assim, ó, solto, porque a cola tá molhada ainda. Então, para ele ficar grudadinho aqui, eu vou colocar um pedaço de fita crepe aqui e um aqui, que depois eu posso tirar, depois que a cola secar. Ó, já ficou decorado um lado do cofre. Daí você pode fazer um outro desenho e colar aqui nesse outro lado, para fechar todinho o seu cofrinho, como ficou o meu. Legal, não é verdade? Vamos então, mão na massa, para você nunca mais esquecer dessa história da mulher que tinha 10 moedas. Uma parábola que Jesus contou que fala de salvação. Recadinho da Mara! Eu estou aqui no Recadinho da Mara com aquela mulher que achou a sua dracma que estava perdida. Estamos falando dessa história durante toda essa semana. E ela encontrou, ficou muito feliz. Essa parábola que Jesus contou fala de salvação. E hoje, no Recadinho da Mara, eu quero trazer para vocês essa mãozinha aqui, ó. Olha que legal! Essa mãozinha, ela nos ensina sobre salvação através dos dedos das mãos. Então, eu vou apontar aqui e você mostra o teu dedo aí na sua mão para você lembrar, tá bom? Então, o primeiro dedo é o polegar. Joia, isso mesmo! O polegar, ele nos lembra, faz assim: Deus me ama, Deus Pai Todo-Poderoso me ama, é o que diz aqui e é o que diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus me ama! Esse outro dedo aqui é o indicador. Mas não é pra gente pegar ele e ficar fazendo assim, ó. Você fez isso, você fez aquilo, você fez aquele outro. Não, esse dedo é pra mim apontar pra mim mesmo. E lembrar que
sou um pecador. Sou uma pecadora. Todos nós somos pecadores. E quando a gente diz que a gente não é pecador, a gente já está pecando. Lá em Romanos diz assim, todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Lá no início, Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram. E a Bíblia diz que de lá para cá todos nós nascemos debaixo da maldição do pecado. Então não adianta a gente dizer, eu não pequei. Todos pecaram. A gente mente, a gente faz coisa errada, coisa que desagrada a Deus. Pecado é tudo que eu faço, falo, penso, ouço que desagrada a Deus. E Deus, ele é santo, ele não tem pecado nenhum. E pra gente ficar perto dele, nós também precisamos ser santos. Tem um versículo na Bíblia que diz, sede santos, porque eu sou santo. Deus falando. Então lembre-se, sou pecador. Ai, como é ruim ser pecador, não é verdade? Mas esse dedo aqui, o maior de todos, olhe, nos lembra que Cristo morreu e ressuscitou por mim, para me ajudar com o pecado. Esse dedo, ele é o maior de todos. E isso que nos mostra que Jesus morreu e ressuscitou por mim é a coisa mais importante que já aconteceu na história da humanidade. Porque por isso que está nesse dedo que é maior de todos. Isso é a coisa mais importante na vida de todo ser humano, de toda a humanidade. Saber que Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você. Ai, que alívio! É o que diz Romanos 5:8. Ai, como é bom saber que Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você. E quando ele morreu, ele derramou o seu sangue lá na cruz. E é o sangue de Jesus que purifica o nosso coração de todo pecado. Tem aqui um papelzinho vermelho para nos lembrar do sangue de Jesus. Jesus morreu, mas ressuscitou. Esse outro dedo aqui nos lembra que Jesus está vivo. Às vezes a gente olha para a cruz e algumas cruzes tem Jesus lá. Mas ele não está na cruz mais. A cruz está vazia, porque ele foi tirado da cruz, foi colocado num túmulo, mas ele ressuscitou. E porque ele está vivo, é que ele pode nos ajudar com a sujeira do pecado. Vamos ler juntos o versículo de João 1:12. Esse dedo aqui, E nesse versículo de João 1:12 diz assim, porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Alguns creram e receberam a quem? A Jesus. É o que diz João 1:12, esse dedo aqui, esse dedo é o dedo da aliança. Eu tenho uma aliança aqui, minha aliança de casada. Por quê? Porque é a hora que a gente faz um compromisso com Deus. Já ficamos sabendo de toda essa parte da história. E é algo maravilhoso que muda a nossa vida. E por isso, nós precisamos tomar uma atitude, fazer algo, porque se não fizermos, não seremos filhos de Deus. Tem um ditado que diz aí, todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são os que creem e os que recebem a Jesus. Deixa eu mostrar para você o nosso coração quando ele não tem Jesus. Veja, é um coração triste, é um coração vazio. Olha, está vazio. É o vazio de Deus. É o lugar aonde Jesus quer vir morar, dentro do nosso coração. Isso significa entregar a nossa vida para Ele. E você pode fazer isso através de uma oração. Você já ouviu todo o
plano da salvação, utilizando os dedinhos. E agora chegou o momento de você tomar uma decisão e dizer assim: Jesus, eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar. Quando você faz isso, Ele vem e fica com você e te ajuda a viver feliz. Você quer fazer essa oração? Você pode fazer ela agora. E ter a certeza de que você é filho de Deus. E ter a certeza que quando você partir desse mundo, você vai se encontrar com Jesus no céu. Isso mesmo! Então vamos fazer essa oração juntos? Junta as suas mãos, fecha os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão dos meus pecados. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Amém. Isso mesmo! Agora Jesus já está dentro do seu coração. E só falta um dedinho pra gente terminar toda essa mão. Um mindinho. E o dedo mínimo. E ele nos lembra que nós devemos crescer. Lá em 2 Pedro 3,18 diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E a gente faz isso como? Lendo a Bíblia, colocando tudo o que eu aprendo na Bíblia, aonde? No meu dia a dia, me esforçando para fazer a vontade de Deus. Fazendo isso, você pode ter a certeza da salvação. E isso é algo maravilhoso. Não se esqueça, você é salvo. Esse foi o recadinho da Mara de hoje. Turminha do céu! Essa semana nós estamos falando sobre a história que Jesus contou da mulher que tinha o quê? 10 dracmas. E ela perdeu. Procurou e achou. E quando ela achou, ela disse assim: venham, alegrem-se comigo, porque a minha dracma que estava perdida foi encontrada. Estamos falando da alegria da salvação, quando alguém entrega sua vida para Jesus. E eu estou aqui com a minha turminha, a turminha do céu, que nos ajuda a conhecer os nossos sentimentos. Tem a Luna, tem a Estela, tem a Nebulosa, aqui está o Bravo, o Raio que tem muita raiva. E hoje eu quero falar com vocês sobre a alegria. O Just representa a alegria. O Just foi inspirado no sol da justiça. Jesus! Por isso que é Just de justiça. E com o Just nós aprendemos a respeito da alegria. Mas o que é a alegria? O que é que essa mulher sentiu quando ela achou essa moeda? Eu vou explicar para você direitinho. Olha aqui, esse cartaz tem um coração amarelo. A alegria é um sentimento que nos deixa felizes e animados. Ela nos faz nos sentirmos bem, em paz, traz uma sensação de bem-estar. E um exemplo da alegria é quando a gente ganha um presente que a gente gostava muito. Mas a mulher que achou a moeda dela que estava perdida também ficou muito alegre. E o Just também está aqui com esse sorrisão. Eu tenho uma perguntinha para você. O que é que te deixa alegre? Quando você ganha um presente? Quando você abraça alguém que você ama? Quando o papai e a mamãe dizem muito bem, parabéns. Cada um de nós experimenta a alegria
de maneiras diferentes. Quando a gente vê algo engraçado, a gente dá risada. E é tão bom sentir a alegria. Eu gostaria de compartilhar com você um momento da Bíblia em que fala algo muito importante sobre a alegria. Esse sentimento que essa mulher teve dentro dela quando encontrou a sua moeda perdida. Eu fiz esse cartaz para te falar do sentimento da alegria. O Justice já está aqui. E a história que eu comentei com você é a reconstrução dos muros lá em Neemias 8, no Antigo Testamento. Neemias foi para Jerusalém. Fazer o quê? Construir os muros da cidade. Ele ficou sabendo que os muros estavam destruídos e ele ficou triste, mas ele recebeu autorização para ir até Jerusalém. Chegando lá, ele juntou os outros judeus e começaram a reconstruir o muro que estava destruído. E eles trabalharam nesse muro durante muito tempo, tiveram momentos de dificuldade e quando o muro ficou pronto, depois de muito suor, muito trabalho, a Bíblia diz que Esdras pegou o livro da lei, a palavra de Deus, e começou a ler para o povo. Eles estavam reunidos, provavelmente para celebrar esse dia tão importante. E quando ele começou a ler a Bíblia, e ele começou a falar do que estava escrito, o povo viu que eles estavam fazendo muita coisa errada. E a Bíblia diz que eles ficaram arrependidos, começaram a chorar. E Neemias pegou a palavra e disse para eles: não é tempo de chorar, é tempo de festejar. E Neemias falou algo muito importante, sabe por quê? Ele disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Uau, que lindo esse texto bíblico, né? Fala de uma alegria sobrenatural que vem lá do céu para nossa vida. É uma alegria que não são as circunstâncias, não é o que acontece que nos deixa alegre. Não, é uma alegria diferente, uma alegria que vem de Deus, como por exemplo, a alegria da salvação. A alegria de saber que nós temos um Deus que está conosco em todos os momentos. A alegria de saber que mesmo passando por dificuldade, Ele nunca me deixa e Ele vai me ajudar. Essa alegria, ela nos dá força. Olha que coisa maravilhosa que Deus nos dá. A alegria do Senhor. Uma alegria que vem do céu para cada um de nós. E essa alegria, ela nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. E aqui embaixo tem um outro texto bíblico que fala sobre o tempo de festejar. Por quê? Porque eles estavam nesse tempo de festejar e eles leram a Bíblia. Neemias falou aquilo para eles que deixou eles mais animados. Com certeza, eu fico super animado e lembro daquele cântico que diz: a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Tem uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. E muitos chamam essa carta de carta da alegria. Porque nessa carta, Paulo fala muitas vezes sobre a alegria, essa alegria que Neemias falou, essa alegria sobrenatural para os filipenses. E veja, aqui tem um menino, ele tá super alegre. E nessa carta, nós encontramos esse texto bíblico que diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se,
Filipenses 4:4. Então, às vezes, a gente olha e parece que não tem nenhum motivo para a gente ficar feliz. Mas aqui em Filipenses 4:4 nos ensina que nós devemos nos alegrar aonde? No Senhor. Novamente digo, alegre-se no Senhor. Ou seja, sempre temos motivo para nos alegrar. Assim como essa mulher que encontrou a sua moeda, chamou as suas amigas e disse para elas: alegre-se comigo, porque a minha moeda que foi perdida foi encontrada. Deus tem essa alegria para mim e para você todos os dias. Não está se sentindo alegre? Pede para Ele, para essa alegria sobrenatural que vem de Deus e que nos fortalece. Biblioteca. Oi, que bom que vocês chegaram! Nosso encontro agora é na biblioteca. Eu estava esperando vocês e estava aqui arrumando a minha biblioteca. Porque você sabia que tem vários livros legais que você pode ler que falam sobre a palavra de Deus, Tem livros maravilhosos, divertidos, livros com mapas, e eu tenho todos eles aqui na minha biblioteca, junto com a minha Bíblia amiga. Ei, olha o que eu encontrei aqui. O meu tablet está escrito Tesouro Escondido. Lembrei! É porque nós estamos falando sobre parábola a semana inteira. E essa parábola aqui do tesouro escondido nos ensina algo muito importante sobre o reino de Deus. Então, eu vou contar essa parábola para você de um jeito muito legal. Presta atenção! A parábola de hoje do tesouro escondido está em Mateus 13:44. Isso mesmo, é apenas um versículo. Então, eu encontro essa história na Bíblia lá em Mateus 13:44. E Jesus conta a história de um homem. Esse homem estava andando por um terreno. E quando ele estava andando, ele descobriu algo diferente nesse terreno. Ele estava andando normalmente e ele viu que tinha algo diferente nesse terreno. A Bíblia diz que quando ele percebeu que havia algo diferente nesse terreno, que parecia que tinha algo enterrado, ele foi lá e ele cavou. E depois que ele cavou, sabe o que ele encontrou? Vejam! Ele encontrou um tesouro que estava escondido. Uau! Vejam! Um baú do tesouro. Ele desenterrou esse baú e ele encontrou um grande tesouro. Quando ele abriu, uau! Ele viu que lá dentro havia coisas muito preciosas. Vejam, ouro, algo muito precioso. Mas ele lembrou, esse lugar aonde eu estou andando, esse terreno onde eu achei esse tesouro escondido, ele não é meu. Eu não posso tirar esse tesouro daqui, porque ele não me pertence. Mas ele teve uma ideia. Ele colocou o tesouro, ele enterrou esse tesouro lá embaixo da terra de novo. Ele deixou tudo como estava antes. E a Bíblia diz que ele foi embora e ele vendeu todos os seus bens. Tudo que ele tinha, ele vendeu. Ele vendeu a casa, ele vendeu tudo que ele tinha. E ele juntou muito dinheiro. Veja, muito dinheiro. Com esse dinheiro, ele comprou
ele chegou lá pro dono daquele terreno e disse assim: eu quero comprar esse terreno, eu te dou tudo que eu tenho. Porque ele vendeu tudo que ele tinha. E ele juntou muito dinheiro. E ele disse assim: eu te dou tudo que eu tenho por esse terreno. Aquele homem que era dono do terreno aceitou a oferta dele e pegou aquele dinheiro para ele. E a partir daquele momento ele passou a ser dono desse terreno. Ele foi lá e desenterrou novamente aquele tesouro escondido que agora era todinho dele. Mas o que será que Jesus quer ensinar pra gente com essa história? Jesus estava ensinando através dessa história que esse tesouro escondido, muito valioso, que aquele homem vendeu tudo que tinha para adquirir, para ter para ele, é o reino de Deus. Esse tesouro significa o reino de Deus, as coisas de Deus. Mas você pode estar se perguntando: que coisas são essas, tia Mara? Vamos abrir aqui esse tesouro para a gente saber que coisas são essas. Qual o significado dessas coisas? Eu vou pegar aqui as barras de ouro e com cada uma delas nós vamos aprender o que é esse reino de Deus. Essa barra aqui de ouro nos ensina que o reino de Deus, ele fala do quê? Do domínio e soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, quando você pensar no reino de Deus, isso que é algo tão precioso, você precisa lembrar que Jesus estava ensinando sobre esse domínio, essa soberania que Deus tem sobre todas as coisas. Lá na oração do Pai Nosso diz assim: pois teu é o reino, a glória e a força para sempre. Então, isso fala que quando a gente pensa no reino de Deus, algo muito precioso é a gente saber que Deus, ele tem domínio sobre todas as coisas. Que importante, não é verdade? Jesus também estava ensinando a respeito do quê? Da salvação de Jesus e da vinda dele para nos levar para uma nova terra. Isso é algo muito precioso que diz respeito ao reino de Deus. Jesus, ele veio aqui na terra e ele morreu e ele nos deu salvação. A salvação é algo muito precioso. E assim como esse homem, a gente tem que fazer tudo para adquirir essa salvação. Porque esse é um tesouro que nós podemos ter também. Outra coisa que diz respeito ao reino de Deus, a esse tesouro muito precioso, fala a respeito do quê? De Jesus reinando sobre o seu povo. Nós vivemos num mundo onde nós vemos pessoas tão más, líderes tão maus, governadores, pessoas que são tão más. E como o povo sofre quando eles estão debaixo do quê? Da liderança dessas pessoas. O reino de Deus nos lembra que Jesus é quem reina sobre nós, sobre a nossa vida. Então, quando a gente adquire esse tesouro, Jesus passa a ser o Senhor e o Salvador da nossa vida. E é Ele que reina, é Ele que dita as coisas. E como é bom ter em Jesus o nosso líder, o nosso rei, o rei dos reis, não é verdade? Tudo isso é o tesouro escondido, aquela coisa preciosa que esse homem achou. Diz também aonde que está esse reino de Deus. Aonde? Na nossa vida. Ele está e cresce dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. E quando a gente entrega nossa vida para Jesus, o reino de Deus, as coisas de Deus, elas crescem na nossa vida. Então, esse homem, ele fez o que está lá em Mateus 6:10, que diz assim:
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando ele vendeu tudo que ele tinha para comprar esse tesouro, ele estava colocando Deus, as coisas de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. E esse é o tesouro precioso. Esse é o tesouro que Jesus estava falando, que aquele homem vendeu tudo o que ele tinha para adquirir. E nós devemos fazer isso também. Sim, amiguinho, sim, amiguinha. Nós entregamos a nossa vida para Jesus e recebemos esse tesouro escondido. E devemos deixar tudo o que aprendemos aqui nessa história, devemos deixar isso acontecer na nossa vida. Deus em primeiro lugar, Jesus reinando na nossa vida, a gente saber que a gente tem a salvação, que um dia a gente vai embora aqui dessa terra para um lugar maravilhoso, uma nova terra, e por isso nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. Ai, que parábola linda, não é verdade? Olá, eu sou a Mara Melnick e tenho um convite para você, empresário, microempresário, profissional liberal. Você já pensou em participar da Rede Super? A nossa audiência tem crescido na Grande Curitiba e você pode alavancar os seus negócios através de um anúncio aqui na Rede Super. Se você quiser mais informações, ligue para o número 41 99786 0301.